E aí, tudo bem? Aqui professor Zé Arnaldo no seu canal Tire Suas Dúvidas de Letra. Neste vídeo eu vou mostrar a você como fazer a análise textual para extrair do texto todas as informações que ele tenha e assim construir uma compreensão profunda sobre ele. Você me acompanha nessa viagem? Vamos juntos, vai ser muito legal. Bom, para fazer análise textual, a primeira coisa, obviamente, é ler o texto. Acompanhe o texto que vai aparecer na próxima tela ou que está aqui na descrição do vídeo. Faça comigo essa leitura desse texto, dessa crônica narrativa que eu escolhi para nós fazermos a análise textual. O texto chama-se Inimigos. O apelido de Maria Teresa para Norberto era Quequinha. Depois do casamento, sempre que queria contar para os outros uma de sua mulher, o Norberto pegava na sua mão carinhosamente e começava: pois a Quequinha. E a Quequinha dengosa protestava: ora, Beto. Com o passar do tempo, o Norberto deixou de chamar a Maria Teresa de Quequinha. Se ela estivesse ao seu lado e ele quisesse se referir a ela, dizia: a mulher aqui, ou às vezes, esta mulherzinha, mas nunca mais Quequinha. O amor tem mil inimigos, mas o pior deles é o tempo. O tempo ataca em silêncio, o tempo usa armas químicas. Com o tempo, Norberto passou a tratar a mulher por ela. Ela odeia o Charles Bronson. Ah, não gosto mesmo. Deve-se dizer que o Norberto, a esta altura, embora chamasse de ela, ainda usava um vago gesto de mão para indicá-la. Pior foi quando passou a dizer essa aí, e apontava com o queixo, essa aí, e apontava com o queixo até curvando com um certo desdém a boca, essa aí. O tempo captura o amor e não o mata na hora. Vai tirando uma asa, depois a outra. Hoje, quando quer contar alguma coisa da mulher, o Norberto nem olha na direção dela. Faz um meneio de lado com a cabeça e diz aquilo. Esta é a crônica narrativa que eu escolhi para nós fazermos a nossa análise textual. Toda análise textual deve começar pelo título, não é assim? Toda análise textual começa pelo título, que é a porta de entrada do texto. Nós precisamos olhar para ele, para esse título, que aqui está, com muita atenção. Inimigos, adversários, rivais. Quem serão os inimigos a serem apresentados nesse texto? É a pergunta que nos assoma de início. Será que nós temos efetivamente inimigos nesse texto? Vamos olhar para ele. Bom, eu iluminei os personagens dessa narrativa, porque isto é uma narrativa. Você percebeu que há uma voz que nos conta uma história? Vocês perceberam que há personagens que vivem uma história ao longo de um determinado período de tempo? É isso que caracteriza a narrativa. A presença de personagens que vivem uma história ao longo de um determinado período de tempo, de um momento até outro. E essa historinha é contada por um narrador, que pode estar dentro da história ou pode ser externo a ela. No caso aqui, o narrador está narrando, contando para nós a história de fora dela, não é assim? Aqui eu ilustrei, iluminei, destaquei os nomes dos personagens: Maria Teresa, Norberto, Quequinha, Beto. E aqui, numa primeira olhada assim, superficial, nós percebemos que os nomes estão muito concentrados aqui em cima e depois eles vão sendo diluídos ao longo do texto. Agora eu vou tirar tudo que está em volta desses nomes para ver como eles ficam no espaço da folha. Reparou aqui que realmente os nomes estão próximos aqui no início e depois eles vão se distanciando? E, aliás, o nome da personagem feminina se apaga e fica só o do personagem masculino, isso já nos quer dizer alguma coisa. Aquela primeira compreensão que nós fizemos pela leitura global do texto já nos tinha dado essa pista de que há um afastamento, de que vai havendo ao longo do tempo um afastamento entre esses dois, Maria Teresa e Norberto. Não é assim? E a Maria Teresa vai se apagando porque o nome dela vai desaparecendo da narrativa. Esse é um truque da narrativa, do narrador, para nos fazer chegar a essa conclusão que é correta. Aqui, se eu falei que numa narrativa há a passagem do tempo, nós precisamos destacar os trechos em que se faz o tempo passar, em que se demonstra que o tempo passou. Estão aqui sublinhadas essas partes
mas agora eu vou destacá-las, como eu fiz com os nomes próprios. Olha aqui, ó. Olha quantas passagens estão no texto demonstrando que o tempo está transcorrendo depois do casamento, com o passar do tempo, com o tempo, a esta altura, hoje. Então nós acompanhamos a história desse casal desde a época do namoro até hoje. E os verbos, que são as palavras da língua que indicam o tempo presente, passado ou futuro, nos fazem perceber que o tempo está passando. Reparem nisso aqui, olha. Aqui estão os verbos destacados dessa narrativa. Nós temos verbos aqui no início do pretérito imperfeito, do indicativo e do subjuntivo, que são tempos e modos próprios para a descrição, para a apresentação de uma situação ou de personagens. E é isso que o narrador faz aqui em cima e faz em outros momentos da narrativa também. Então, predominantemente, nós temos verbos, esses que estão em negrito, no pretérito imperfeito, seja do modo indicativo, seja do modo subjuntivo. Mas nós temos os verbos do pretérito perfeito, que são os verbos da narrativa, da ação, e temos verbos do presente, esses é que chamam a atenção. O que acontece com esses verbos que estão no presente do indicativo? Será que isso é próprio da narrativa? Vamos olhar para a narrativa e para ver onde é que aparecem esses verbos que estão no presente. Olha, eles aparecem predominantemente nesses trechos entre parênteses. Esses trechos entre parênteses são digressões, ou seja, o momento em que o narrador sai momentaneamente da narrativa, vai ali do lado, no acostamento, para fazer uma reflexão sobre a vida, sobre as pessoas, sobre a política, sobre o contexto social, e depois volta a contar a historinha. Para marcar que ele não está contando a história, ele deixa de lado os verbos do passado. Ele usa o presente porque ele está fazendo uma reflexão para nós, leitores, para nós acompanharmos o raciocínio dele. Ou seja, essa historinha que ele está contando para nos convencer de alguma coisa. Que coisa é essa? Aí nós respondemos aquela primeira pergunta que nos tomou a alma quando nós olhamos para o título Inimigos. Quem são os inimigos, afinal? Quem são os inimigos, afinal? Aqui estão eles. O amor tem 1000 inimigos, mas o pior deles é o tempo. Então, o narrador aqui acaba com o mistério e nos diz: os tais inimigos são o amor e o tempo. E o pior inimigo do amor é o tempo, porque ele usa armas químicas. As armas químicas não são toleradas nem nas guerras, porque é uma arma de alta letalidade que causa um sofrimento imenso nas vítimas antes da morte. E uma outra característica do tempo, um inimigo feroz, figadal, o tempo captura o amor e não mata na hora, vai tirando uma asa, depois outra. Ele é um torturador. O tempo, em relação ao amor, é um torturador. Ele não mata na hora, prende e tortura cruelmente. Está respondida a primeira pergunta. Quem são os inimigos apontados no texto? O tempo e o amor. E quem é que vence sempre essa batalha, segundo esse narrador? O tempo. O amor acaba fenecendo. Então, realmente, os tempos presentes aparecem nessas duas digressões, aqui entre parênteses. Não é assim? Lá estão elas destacadas, mas aparece também em outro momento da narrativa. Repare bem, aparece quando a narrativa chega ao tempo presente. O último momento do texto é aberto com um advérbio de tempo, hoje. Então, hoje, quando quer contar alguma coisa da mulher, nem olha na direção dela, faz um meneio de lado com a cabeça e diz. Então, nós acompanhamos esse casal desde o casamento, do início do casamento até os dias de hoje. E para mostrar que o tempo passou e que agora nós já estamos no tempo presente, na contemporaneidade, o narrador atualiza os verbos para o presente do indicativo. Percebeu como ele faz esse arranjo dos verbos muito bem para nos indicar a passagem do tempo, para que nós acompanhemos esse casal ao longo de toda a sua história, da vida dos dois, do casamento? Maravilhosa essa construção, não é? Agora eu vou mostrar para vocês uma última coisa. Você percebeu, quando eu mostrei os nomes próprios, que houve lá um apagamento do nome da mulher. Você lembra ainda disso? Quer que eu volte lá para mostrar para vocês?
Olhe para cá, Maria Tereza, depois só tem Norberto, Norberto, Norberto. Há efetivamente um apagamento da personagem feminina, porque há um apagamento da mulher dentro do casamento, nesse casamento constituído dessa forma, que é criticada pelo narrador, porque a intenção dele não é outra, senão criticar essa forma de casamento em que a mulher se apaga e vai se tornando um objeto apenas para o marido. Percebe? É disso que ele está falando. E agora nós vamos ver efetivamente o processo de apagamento da mulher. Repare, Maria Tereza, Quequinha, Quequinha. Maria Tereza, depois um apelido afetivo, carinhoso, Quequinha, depois a mulher aqui. Bom, já que ele nem a nomeia mais, ela perdeu o nome, perdeu a identidade, as suas características identitárias. Perdeu. Porque ela vai se apagando ao lado desse marido dominador, numa relação que hoje seria chamada de tóxica. Mas ainda há uma proximidade porque ele usa o advérbio aqui. Reforça essa proximidade com esta mulherzinha. Talvez esse diminutivo seja depreciativo e não carinhoso como era o de Quequinha, mas esta mulherzinha, esse pronome demonstrativo, indica proximidade de quem fala, no caso Norberto. Depois ela vira para ele ela. Ela, para Norberto, ele vira ela. Ela é o pronome que indica a pessoa ou a coisa que é o assunto da conversa. Ela não faz mais parte da conversa. Ela é o assunto. Depois ele a chama de essa aí. Esse pronome demonstra já um afastamento. Não é mais esta, é essa. E não é mais aqui, é aí. Essa aí. E por último, ele se refere a ela com o pronome aquilo. Repare bem, aquilo. Aquilo é um pronome demonstrativo que indica coisa ou pessoa distante. Perdão, aquele, aquela e aquilo são pronomes demonstrativos que indicam coisas ou pessoas distantes, mas aquele e aquela servem para coisa ou pessoa. Já aquilo só serve para coisa. Então, Maria Tereza, Quequinha, se transformou numa coisa para Norberto. Apenas um objeto. Veja quantas deduções aqui nós chegamos pela leitura atenta do texto. O que eu fiz aqui foi analisar, dividir o texto em suas partes constituintes para que aquelas nossas intuições primeiras que vêm com a leitura global do texto sejam confirmadas pela sua construção, pela sua estrutura, pelo seu arcabouço. Isso é análise textual e eu tenho certeza de que você é capaz de fazer algo parecido com os seus textos. Se você quiser me mandar algum exemplo, eu vou adorar. Ou um texto para ser analisado dessa maneira, eu vou gostar também. E aí, gostou da análise textual? Eu tenho certeza de que você é capaz de fazer algo parecido com os textos que você ler daqui por diante. Faça isso. Isso aumentará a sua capacidade de compreensão e de absorção das mensagens embutidas num texto. Com o tempo e com a repetição, esse mecanismo de análise vai se tornando automático e você não precisa nem fazer todos aqueles esboços que eu mostrei nesta videoaula. Vai fazer essa análise automaticamente, mecanicamente, aumentando e muito, tenha certeza, a absorção do texto, tá bom? Se você gostou, por favor, clique na mãozinha com o polegar para cima. Se você não está inscrito no canal, faça isso, ative o sininho para receber notificações de novas videoaulas. E mais, se você acha que os conteúdos que eu construo aqui no canal podem ser interessantes para alguém, compartilhe com essa pessoa o link do canal, tá bom? Eu te agradeço pela companhia, muito obrigado, até a próxima.